Olá pessoal, meu nome é Antônio e na aula de hoje a gente vai falar sobre intervalos. Atendendo o pedido de alguns alunos, a gente vai continuar falando desse tema porque ele realmente é super importante. A gente já tem duas aulas bem extensas sobre intervalos, então eu recomendo que, se esse for o tema que você está procurando saber mais, assista aquelas aulas em que eu mostro com bastante detalhe de onde que eu estou tirando cada uma das informações aqui. E aqui a gente vai fazer hoje um apanhado do que eu digo ali. Então hoje a gente vai falar o que são intervalos, duas formas bem comuns que as pessoas costumam conceber intervalos, e depois eu vou trazer para você aqui uma ferramenta super legal online para você exercitar o seu conhecimento sobre esse tema. Então bora lá. Você vai reparar, estamos gravando isso daqui no dia 1º de maio de 2021, sabadão, feriado de pandemia, mas nem por isso a obra aqui do lado de casa parou, então foco aqui, esquece a furadeira, esquece a britadeira. Bora lá. Intervalo, galera, é a distância entre duas notas, tá? A gente tem toda uma forma para você falar isso em música. E é um tema super importante porque ele tem a ver com montagem e reconhecimento de acordes, de escalas, análise harmônica, reconhecimento de campo harmônico. Caso você esteja apanhando aí, quando você tenta entender o que alguém está falando harmonicamente, fala, olha, repara que esse bemol 6, ele prepara não sei o que e tal. Se você para e tem que fazer sua conta lá, meme da Nazaré, para identificar o que é o bemol 6 naquele contexto, muito provavelmente é aí que você está perdendo o bonde, é aí que você está deixando de entender muita coisa importante que está sendo dita ali. Então, se você está com alguma dificuldade em qualquer um desses temas que eu acabei de falar, muito provavelmente é por causa de intervalo. Foca nos intervalos, que isso daí vai melhorar muito a sua compreensão desses aspectos técnicos musicais, do que faz a música funcionar, do que está por trás ali, das regras gramaticais do jogo. Então, bora lá. Intervalo é a distância entre duas notas. Então, olha na partitura aí, você está vendo que tem as notas Mi e Sol. É muito importante que tenha uma partitura, ou então que eu te diga, olha, é o Mi 4 e o Sol 4. Por quê? Se eu falo Mi, Sol, meu, qual Mi? Qual Sol? Olha a partitura. Mi, Sol. Mas você só sabe qual Mi e qual Sol porque você está vendo na partitura, né? Mais um exemplo aqui de Mi, Sol. Então é muito importante que, quando eu estiver falando de intervalos, eu especifique, olha, é o Mi 3 e o Sol 4, ou então, de forma mais prática, né? Porque olhe numa partitura e fala, ok, é aquele Mi e é aquele Sol. Beleza, então, para começar isso, eu preciso saber exatamente quais são as notas. Seguindo, eu tenho uma forma de pensar em intervalos que tem a ver com a contagem de semitons desses intervalos. Então, vamos lá. Numa escala maior, eu tenho tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Você precisa saber isso. Se você não souber, assista a nossa aula de escala maior. Numa escala maior, isso é uma informação dada, você tem segunda maior. O que eu quero dizer com informação dada? Quer dizer que a gente não vai falar disso hoje, mas aceite isso daqui, é o nosso axioma desse teorema aqui. Você tem uma segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa. Legal? Se eu continuar isso daqui, eu vou ter nona, da mesma forma que a segunda era maior, a nona maior. Décima, da mesma forma que a terça era maior, décima maior. E assim por diante. 11ª justa, 12ª justa, 13ª maior, ok? Sexta maior, 13ª maior, 14ª maior, 15ª, ninguém usa isso, mas seria justa, tá? Só para você entender de onde que veio. Nesses intervalos compostos aqui, é muito legal você saber a nona, a décima também, porque é um intervalo que costuma acontecer bem entre as vozes de baixo e tenor, então legal saber. 11ª é muito importante e 13ª também é muito importante, tá? A gente vai falar mais disso nas aulas de acordes com extensões. Já falamos, já temos uma aula disso. Seguinte, volta aqui então. Então, muita gente pensa os intervalos em relação às escalas. Eu falo, e aí, um Mi, Dó, que intervalo que é esse? O pessoal fala, bom, em Mi, Dó, para começar, qual é o Mi, Dó? Faz de conta que é esse daqui. Legal, que você está vendo na partitura. A pessoa pensa, bom, na escala de Mi maior você tem Dó sustenido. Então, Mi, Dó sustenido é uma sexta maior. Portanto, Mi, Dó é uma sexta menor. Porque se era maior, Mi, Dó, sexta menor. Olha quantos passos tem entre a pergunta e a resposta, tá? Eu não gosto desse método, por quê? Porque muitas vezes essa pergunta Mi, Dó, ela aparece num contexto que não tem absolutamente nada a ver com Mi maior. Pode ser, sei lá, as vozes intermediárias de um acorde em qualquer tonalidade, em Lá bemol, tá? Em que o Mi seria um cromatismo e tal, mas pode ser em qualquer coisa que não tenha nada a ver com o Mi. Então você trazer
aí da sua cachola, essa escala de Mi maior, para mim é muitos passos intermediários, tá? Vou mostrar a forma como eu prefiro fazer isso e como eu trago nessas duas aulas mais extensas que a gente tem sobre intervalos. Você conta o número de semitons. E eu estou trazendo essas duas formas aqui, mas eu vou te falar a verdade. Com o tempo, você simplesmente esquece esses passos intermediários. Você começa a responder isso daqui da mesma forma que você responde a uma pergunta de tabuada, tá? É uma coisa que já vem automatizada, tá? Então, bora lá. Pega nossa escala base aqui. Lembra que é segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa. Legal. Agora, eu vou te dizer então, a segunda que tiver essa quantidade de semitons é sempre uma segunda maior. Legal. A terça que tiver essa quantidade de semitons é sempre uma terça maior. A quarta que tiver essa quantidade de semitons é sempre uma quarta justa. E assim por diante. Isso daí vai te dar uma tabelinha em que você vai falar, ah, ok, uma terça com 5 semitons. Eu gosto sempre de contar o ponto de partida e o ponto de chegada, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Legal. E uma quinta justa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Então eu penso assim, se a minha quinta tiver 8, justa. Se tiver 7, diminuta. 8, justa. 9, aumentada. Legal. Se a minha terça, 3, 4, 5, se ela tiver 5, maior. 4, menor. 5, maior. 6, aumentada. Legal, faltou um. 5, maior. 4, menor. 3, diminuta. Legal? 2, mais que diminuta. Beleza, ninguém usa isso, tá? Só livro de teoria para azucrinar sua cabeça, mas o contexto existe, beleza? Pensa nisso, mãozinhas, tá? Olha, não tenha vergonha, olha para isso daqui, porque muitas vezes você se confunde, ah, mas é sustenido ou é bemol? Sustenido embaixo ele diminui, sustenido embaixo aumenta. Caso você tenha lá uma pergunta do tipo, toma aqui esse Ré e esse Sol. Que intervalo que é esse? Bom, isso daqui é uma quarta com 6 semitons. O que é uma quarta com 6 semitons? Minha quarta modelo é essa daqui. Quantos semitons ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma quarta com 6 semitons é uma quarta justa. Legal. Então, nisso você começa a ver que todas as formas que você pensar em intervalo vai ter alguns passos intermediários antes de você responder a questão. Mas eu recomendo que você conte os intervalos, ou conte os semitons, porque isso daí vai te libertar desse contexto tonal. Muitas vezes você vai estar falando de uma análise harmônica com cromatismos, tá? Mesmo que seja num contexto extremamente tonal, vai ter um monte de cromatismos e que não vão se encaixar naquela regra, ó, estamos na tonalidade tal. Tá? Isso daí é mentira que livro de teoria conta muitas vezes, tá? Não é bem uma mentira, né? Os livros eles trazem, assim como nós trazemos aqui, muitas vezes as coisas simplificadas. Aí na hora que chega a vida, pá! Né? Você tem que se virar. Você tem que se virar com uma ferramenta que dê conta de todos os contextos. Então, uma segunda que tiver pá, 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 segunda maior. Então, 1, 2, 3. Por que eu conto o ponto de chegada, o ponto de saída e de chegada? Por que eu não conto 1, 2? Te explico. Muitas vezes eu ensinei esse assunto aqui para crianças, tá? Então, para criança, de uma forma muito justa, elas falam assim, não faz sentido. Por que para falar que isso daqui é uma terça, eu conto o ponto de partida e de chegada? 1, 2, 3. E por que na hora de contar os semitons eu não conto o ponto de partida? 1, 2, 3, 4. Eu falei, gente, vocês têm toda a razão, tá? Então vamos padronizar, sempre conta tudo, tá? Por quê? Vai funcionar melhor, tá? Você vai ver que ninguém vai te perguntar quantos semitons tem os... Não, na verdade isso daí é só uma conta que você vai guardar para você. A resposta que você vai dar é maior, menor, diminuto, aumentado. Legal. Então vamos lá. Olha que legal esse site aqui. Nem preciso contar os semitons aqui, tá tudo tranquilo. Mas se eu precisasse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma sexta com 10 semitons, uma sexta maior. Emão, major, sixth. Legal. Aí ele já te dá um outro exemplo aqui. Volta o tecladinho. Mi, Fá. De novo, é o meu intervalo de referência. Aliás, não é o meu intervalo de referência, mas olha que louco isso daqui. Uma segunda que tiver 1, 2, 3 é uma segunda maior. E uma segunda que tiver 1, 2, segunda menor. Então vem aqui, Eminho, 2, minor, second. Legal. Vai me dar um outro. Dó, dó. Dó, dó. Oitava justa.
cadê o J aqui? Não tem, tá? Então o P significa perfect, perfect 8, oitava justa. Em inglês eles chamam de intervalo perfeito. Legal. Opa, finalmente uma coisa interessante aqui para nós. Fá, Lá sustenido. Volta aqui, tecladinho, partitura. Esse Fá e esse Lá aqui, só que sustenido. Bacana. Lembra, uma terça, 1, 2, 3, 4, 5, que tiver 5 semitons, é uma terça maior. E essa terça tem quanto? Fá, Lá sustenido. 2, 3, 4, 5, 6. Se tiver 5 é maior, se tiver 6, aumentada. Então, isso daqui é uma terça aumentada, augmented third. A3, A aumentado. Legal? Tá certo? Segue o baile. Ó que interessante, isso daqui seria uma oitava. Legal, uma oitava com essa quantidade de semitons. A oitava não precisa nem contar, né? Ré seria uma oitava justa. Aumentou um pouquinho, oitava aumentada. Augmented 8. Legal. Opa, interessante. O que está acontecendo aqui? Esse é ótimo, hein? Si, Dó bemol. Excelente esse exemplo aqui. Si, Dó é uma segunda? É. Não preciso nem falar. É. Si, Dó. 1, 2. Ah, mas o Dó é bemol, não sei o quê. Primeira coisa é você contar. 1, 2. Si, Dó. Legal. Só que o Dó, repara, Dó é bemol. Então, Si, Dó bemol. Que intervalo que é esse? Bom, o mais intuitivo é eu falar, meu, isso daqui é um uníssono, tá? É um intervalo de primeira justa. Esse intervalo aqui é uma distância que praticamente não há distância entre essas duas notas. Como não há distância, eu digo que é um uníssono, que é uma primeira justa. Ou seja, é a mesma nota. No entanto, a forma como ele está escrito aqui, ó, é uma segunda, porque Si, Dó é segunda. Ah, mas esse Dó é aqui, é bemol. Legal. Vamos lá pela regra dos contagem de semitom. Uma segunda que tiver 3 semitons é uma segunda maior. 2, menor. 1, diminuta. Então o que eu tenho aqui é uma segunda diminuta. É um intervalo, diminished second, que ele é enarmônico. Eu poderia escrever Si, Si ou Si, Dó bemol. Dá na mesma sonoramente, né? Mas os nomes são diferentes. Se tivesse escrito Si, 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 seria uma primeira justa, um uníssono. Si, Dó bemol, segunda diminuta. Diminished second. E segue lá. Si, Sol. Si, Sol, ok, beleza. Você pode pensar, bom, em Si maior o Sol é sustenido, blá. Pode, tá? Se funciona para você, beleza. Vamos usar isso daqui. A minha sexta de referência, porque ali eu bati o olho, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, sexta, né? Minha sexta de referência me diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a minha sexta tiver 10 semitons, sexta maior. Legal? Guarda essa informação. Si, Sol tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 era maior, 9 é menor. Muito bem. Se fosse um Sol bemol, 8, diminuta, tá? Mas não é o caso. Aqui, Si, Sol, minor 60. Si, Dó. De novo, temos aqui um exemplo de uma segunda que não tem 3 semitons. É uma segunda com 2 semitons. Portanto, não é uma segunda maior, é uma segunda menor. Legal. Mas... legal. Queria mais acidentes aqui. Ah, ó, legal. Tem essa rodinha aqui que você pode configurar o intervalo, o exercício, na verdade. Então, eu quero... ah, legal. Eu quero essa clave aqui, como se fosse realmente um piano. Quero essa amplitude gigantesca e eu quero várias tonalidades aqui. Eu quero que apareçam alguns bemóis, uns sustenidos na armadura, tá? Não faço questão que seja ascendente. Pode ser ambos, both. Ó, vai vendo o que eu estou fazendo aqui, tá? Tem uma rodinha de configuração do exercício aqui do lado que é fantástico. Intervalos todos, tá? Eu quero todos, mas isso daqui você pode também excluir, caso você falar, não, só estou treinando intervalo maior. Você vem aqui e coloca só os que você quiser. Olha que ferramenta fantástica, hein? Só essa ferramenta aqui já compensou você deixar um like aí, se inscrever no canal, mostrar para os seus amigos, falou, oh, agora eu sei intervalo pra caramba. Então, bora lá. Ó, que legal. Já...
Fá e Dó sustenido. Estou numa tonalidade X aqui. Pode ser um Ré maior, pode ser um Si menor, né? Não sabemos. Aqui não vai fazer muita diferença, porque é só um intervalo também. Mas você vai ter que considerar que se aparecer um Fá ou um Dó, serão sustenidos. Não apareceu, você tem um Lá e um Mi. Lembrando, é uma quinta, legal. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Primeira coisa, sempre contar. Se minha quinta tiver 8 semitons, ela vai ser justa. Justa, sem emoção, né? Perfect fifth. Legal. Finalmente, uma coisa interessante aqui. Vamos lá. Repara, estamos na clave de Fá. Então você tem um Si bemol, olha aí na partitura, e um Fá bemol. Aqui, lógico, se eu tocar um Fá bemol, ele vai chamar de Mi ali, onde vocês estão vendo. No entanto, presta atenção no display do exercício do site. Tá? Então, vou até tirar de cima isso daqui. Então, um pequeno armengue sendo feito aqui, mas é porque a gente quer gravar tudo ao mesmo tempo para que você tenha acesso à ferramenta. Então, vamos lá. Você tem um Si e um Fá bemol. É uma quinta, correto? Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Maravilha, ninguém discute que é uma quinta. Se a minha quinta tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela é justa. Si e Fá bemol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 é justa, 7 é diminuta. Uma quinta, que era justa, vira diminuta. Legal. Então, D5, diminished 5. Opa, legal. Isso daqui para encerrar, então. Você tem ali um Lá sustenido e um Si aqui embaixo. Bom, repara. Lá, Si. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Então, essa distância aqui, ninguém duvida, é uma sétima, tá? Então, você tem Si e Lá, é uma sétima. Lá e Si, é uma sétima. Só que o Lá é sustenido. Legal. Então, pensa, minha sétima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se ela tiver 12 semitons, ela é maior. Vamos ver quanto tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma sétima maior. Si, Lá sustenido. Na sétima, eu gosto de pensar diferente. Eu gosto de pensar em relação à oitava, tá? Se você tem um Si, Si, oitava justa. Si, Lá sustenido, olha que gigante que é isso daqui. Então, sétima maior. Se você tem 2 semitons abaixo da oitava, Si, Lá natural, sétima menor. Eu acho mais fácil contar a partir da oitava do que contar esse monte de semitons aqui, tá? Então fica essa dica aí. Eu falo com mais detalhes dessa dica lá na primeira aula de intervalo, mas você entendeu, né? Oitava, baixou um semitom, sétima maior, baixou mais um, sétima menor. Legal. Pessoal, então essa daqui foi uma aula extra sobre intervalos aí. Quis trazer para vocês essa ferramenta aí do Music Theory. Fique bom de intervalos, tá? Isso daqui é uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua prática e no seu entendimento teórico musical. Por hoje é só.